desse jeito, Pai. Peço desculpa por tudo que eu tenho feito, tenho te magoado, Pai. Eu creio hoje, pelo sangue de Cristo, que eu estou lavado. E nenhuma abominação há para mim, nem para os meus irmãos. Amém. Para eles serem lavados, que eles não venham olhar para aquilo que eles fizeram, mas para aquilo que você fez na cruz de Jesus, que pagou toda a culpa que nós tínhamos. Nós levantamos nossas mãos hoje, levantamos suas mãos. Nós declaramos agora, seja certo todo exército inimigo, tudo que tem que se levantar contra o conhecimento de Deus nessa geração. E nós fazemos um decreto assinado contra o rei das trevas, que inclui tudo que o nome de Jesus tem em conta. Nós declaramos sejam bloqueadas as suas artimanhas, amarrado, sejam bloqueadas agora toda força e voz das trevas que se levantou no âmbito contra o corpo de Cristo em toda a terra. Nós declaramos cá agora, o escudo da fé, declaramos que seja apagado todas as setas inflamadas do maligno. E obrigado, Pai, que haja cegueira neles, que eles não vão conseguir ver, e nós vamos estar escondidos dessa nuvem de glória, daqui sobre esse lugar no altar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus essa chama, esse desejo por santidade, e eu também, né, Pai? Esse desejo por santidade, ardendo aqui no nosso coração, tem um altar do Senhor em nós, e através de nós, e por nós. Ele agora já agradeço, Pai. Você é o melhor Pai do mundo. Pega aqui comigo, Pai. Em nome de Jesus. Vem. Amém. Gente, eu vou estar aqui do lado, para fazer tudo na presença dele. Por isso que nós fazemos esse jogo, aleluia, saca. E o mais da hora, sabe qual é? Quando o Espírito Santo faz do jeito dele. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Nossa, tem tantas vezes, até hoje, planejando a pregação de como que vai ser. Lógico, a gente pensa como vai falar e tal. Só que não se compara, quando a gente fica só conhecendo ele, tendo intimidade com ele, depois nós só faz. E o que eu quero falar hoje aqui é isso. Ser. Sabe qual é o problema da igreja, gente? O problema nosso, às vezes, é que a gente não é. Mas como assim? A gente já é Cristo. O Espírito Santo está aqui comigo, aliviando as cargas, mostrando para eu falar isso aqui para vocês. Amém? Aleluia. Tem alguém apaixonado nele? Chega da presença. Nossa, não tem coisa melhor que fluir com os irmãos assim. Então, uma coisa que eu quero falar para você é sua identidade hoje. E a Tati, do nada, ela estava lá atrás, ela falou, vamos orar aqui na frente. Eu falei, tá bom, Tati, vamos orar aqui, ela foi lá, eu vim pra frente. Na hora que eu estava aqui na frente, eu tirei tênis, aí o papai falou para mim, tira a meia também. Eu falei, você não, pai, você? Eu falei, tá bom, vou tirar. Eu tirei a meia. E olha a revelação que o pai trouxe para mim. O que Moisés ele fez quando ele viu a sarça ardente? O que foi que ele fez? Tirou as sandálias. Tirou as sandálias. Sabe o que eu estava vendo aqui? Quando a gente tira as sandálias, a gente tira o nosso eu, o que a gente pobre, a gente só vai pelo que ele é. Por que o pai não falou isso? Ele falou, você está fazendo terra santa. Sabe o que significa? O pai chamou Moisés, porque Moisés antes não conhecia ele. Moisés antes não tinha o conhecimento de quem que é esse. Só que naquele momento ele chamou e falou assim, vem, tira as suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Sabe o que ele estava falando? Tira o que você tem de ser vestido, tira quem você não é. Porque para você andar em santidade, para você andar no terreno que é santo, e é aí que você vai conhecer Deus. Você percebe que Moisés ele começou a conhecer nesse momento. Ele tirou as sandálias, pisou com os pés na santidade. E naquele momento ele conheceu a Deus. Então, para você conhecer o Pai, você precisa viver em santidade. E você precisa disso dentro mais tudo. Amém? Então, ele tirou o quê? As sandálias. E as sandálias é o que a gente tem que se vestir. Que ele está falando. Jesus, a nossa falsa identidade. Nós quebramos o nosso pecado, essas culpas, sabe? Às vezes a gente acha, você chega a Deus com todo um tênisinho do que nós temos feito, tentando andar na santidade. Nesse momento a gente cai, porque
Porque não é assim que se anda em santidade. Santidade você anda quando você conhece a Ele. E através disso, gente, através desse conhecer a Deus, você anda com os pés. É você. Tipo, não é algo que você tem que colocar pisando no chão, é você. É os pés na santidade. Amém. Isso é a maior coisa que nós, como cristãos, devemos saber. Identidade. A identidade nossa nos faz andar na santidade do Senhor. Sabe, quando a gente anda na santidade do Pai, a gente entende. Eu sou filho dele, eu sou a imagem e semelhança dele. Tem um monte de gente que às vezes fala, não, ninguém anda como Jesus andava. Não. Gente, se for assim, vai dar tudo fora da Bíblia. Porque Jesus, ele fala, a Bíblia fala que aquele que conhece ele deve andar como ele andou. Então, a partir do momento que a gente conhece intimamente ele, a gente anda como ele andava na terra que doido. Aleluia, glória a Deus. A gente começa a andar como ele andava. O espaço que ele deu, e a gente não faz mais no nosso espaço, a gente faz nele. A gente faz tudo nele, andando com ele. E para ele são todas as coisas. Aleluia. O meio dele, para ele, é a glória. E é assim que nós vamos andando em santidade. É assim que nós vamos andando com o coração quebrantado. Falar, eu quero mais. Amém. Não é você falar, eu cometi esse pecado, eu fiz isso, Deus não vai me perdoar, não. Eu estava esses dias, eu fui orar com uma pessoa e essa pessoa, ela tinha ficado brava comigo. Daí na hora que ela foi orar, olha o que aconteceu. O Espírito Santo falou para mim, não, você não pode mais condenar ela. E no momento não veio nenhuma condenação, eu poderia falar para ela, tipo assim, eu poderia pensar, ela ficou brava comigo, tá vendo? E tal. Sabe o que veio para mim? Nenhuma condenação há no sangue de Jesus. Nenhuma condenação existe. Nenhuma condenação existe. Amém. Então tudo que eu posso ter pensado e falar que essa pessoa fez isso, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém. Essa é a identidade. E depois, essa pessoa começou a falar com Deus, tá? O Pai. Eu falei, tá vendo? É isso, essa identidade. Não importa o que eu fiz, se eu pedir perdão, eu já estou perdoado. Mas lógico que a gente tem que viver como representante dele na terra. Amém? Aleluia. Então eu estou, nossa, quero morrer. Aleluia. Eu quero falar sobre o embaixador. Amém. Alguém pode me dar um amém? Amém. Eu quero falar sobre embaixadores. Amém. Fala em 2 Coríntios 5:20. Amém, papai. É doido saber o que é embaixador. Alguém acho que já deve ter visto. Vou fazer uma pergunta. O embaixador dos Estados Unidos, ele depende da economia do Brasil, independente se ele está no Brasil ou não para sobreviver. Tipo, o Brasil está em crise. E está sem comida. O embaixador dos Estados Unidos, ele não vai depender do que o Brasil oferece, porque ele tem uma outra nação pela qual ele é sustentado. Agora, é isso que significa ser embaixador. Gente, olha o que nós somos, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Olha o que nós somos, como embaixadores do reino. Nós temos todo o direito de manifestarmos o céu na terra. Foi por isso que Jesus subiu. Ele subiu e ele falou logo em seguida, você é meu embaixador. É você que vai me representar, que vai ser como eu nessa terra. Amém. E é por isso que, por exemplo, uma das coisas das nossas economias, dos gastos que nós temos em relação a financeiro e tal, a gente não depende das coisas do mundo. É por isso que mesmo em meio, a Bíblia fala que mesmo em meio a crise, essas coisas que passando, a gente vai ter coisas para dar em abundância. Amém. Porque nós estamos como embaixadores dele. E é isso que eu estava falando sobre ser, né? É isso que eu estava falando sobre ser, você já é tudo isso. Só que você tem que ter o conhecimento de tudo isso. E a mesma coisa com o cartão hoje. Eu quero falar para você, Mauricinho, você deve ter uns 3 trilhões na conta? Aleluia, por aí. Toma posse. Vamos fingir, já vou declarar, né? Não, verdade, em nome de Jesus. E ele tem esse, vamos fingir que ele tem esse cartão, que ele tem essa conta no banco. Só que se ele não sabe que ele tem uma conta no banco, e ele não sabe o que tem na conta, ele não sabe a senha, ele nunca vai ter acesso. Agora na Bíblia, a gente acessa tudo isso.
Na Bíblia a gente tem o que saber, o que já foi disponibilizado para a gente como cidadãos do céu. Gente, é para falar que a gente é cidadão do céu. Você está entendendo o que é ser cidadão do céu, gente? A maioria das pessoas pensa, quando eu chegar no céu, você gosta, quando eu chegar no céu, eu vou andar acima das nuvens, eu vou olhar para os irmãos, vão cantar comigo, eu vou dar um beijinho nele, lá não vai ter ligada no choro. E lá eu vou comer sorvete à vontade, lá eu vou fazer isso aqui à vontade, lá eu vou comer, vou cansar, lá eu vou, lá eu vou ter carrão, isso aqui. Sim, a gente tem essas coisas, só que, olha isso, quando a gente entende que a gente já é um cidadão, a gente entende que a gente já pode viver isso, a gente já vive. A gente já vive isso. Glória a Nós já Deus. somos por isso. Nós já temos por isso por direito, como posse. Amém, Uma papai. herança que o Pai deu. Uma herança que o Pai deu para a gente. A gente já tem todo o amor, toda a alegria, toda a paz, toda a paciência, tudo isso no nosso espírito. Se chama fruto do Espírito. Quando você nasceu de novo, você saiu fora, você tem o seu vencer. Você só precisa do conhecimento disso e aprender a manifestar isso. Então, quando você aprende a se tornar e a ser investidor na terra, uau! Gente, olha que da hora. Às vezes a gente pensa, já dá para Jesus do céu, né? A gente já ainda aqui. Tem tanta gente que eu já ouvi falar, se eu tivesse 30 minutos com Jesus, eu escolheria 30 minutos de Jesus ou 5 milhões. É a pessoa falar 30 minutos com Jesus. Só que a maioria das pessoas falam isso porque elas não já têm isso. A identidade que elas já são. É isso, gente, vocês como igreja, olha aqui para todos. Vocês como igreja, como corpo de Cristo, têm uma identidade nessa terra, um propósito. Amém. É algo que vocês foram chamados para cumprir, para fazer. E a Bíblia fala que todo o poder para essa vida e para a piedade nós já temos. Amém. Então tudo que a gente precisa para a gente viver o plano de Deus, a gente já tem. Amém. A gente já tem a identidade nossa. Glória a Deus. É por isso que agora a gente às vezes sofre, cai em condenação, cai na mesma coisa, dia após dia, vez após vez, mas quando a gente entende, não tem mais condenação para mim, quando a gente entende, já foi pago para mim, quando a gente entende, eu sou usado dentro de mim, a gente vive tudo isso. Eu tenho tantos amigos que falam que tem vergonha e tal, mas é porque eles não descobriram quem eles já são. Eles não descobriram quem eles já são. Quando eles descobrem quem eles já são e falam, não, tem intimidade com o Pai, eles são como Jesus é. É por isso que eu falo, eu quero falar isso. Eu já falo a segunda, João 2. Se aquele que afirma que o conhece deve andar como ele andou. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Não sei se você consegue colocar atrás, mãe, perdão, mas coloca o verbo conhecer em grego, acho que nunca li isso, mas coloca o verbo conhecer em grego, aí no tela, por favor. O verbo conhecer em grego, sempre quando você for ver na Bíblia, que fala sobre conhecer, veja se fala em relação a isso. Sabe quando um homem conhece uma mulher intimamente? Esse foi o mesmo verbo usado para conhecer Jesus. A Bíblia fala que José ainda não conhecia Maria, fala intimamente. Nunca saiu para morar com ela, para coabitar com ela. E depois fala sobre conhecer Cristo. E usa esse mesmo verbo. E esse verbo significa, não, é isso aí? Isso significa conhecer intimamente. Significa conhecer como a pessoa é. E através disso você já tem um entendimento de quem você é. Amém, Pai. É por isso que a minha vida e a sua vida está escondida em Cristo. Amém. A minha vida e a sua vida está escondida em Ele. Amém. Quando a gente anda com Ele, a gente sabe quem a gente é e a gente manifesta isso. O problema é que na maioria da igreja, às vezes, a gente perde essa essência. Quando a gente tem que voltar nos pequenos passos para aquilo, eu tenho que ser como Ele é. Amém. Eu tenho que fazer como Ele fazia. Eu tenho que andar como Ele andou. E tudo isso consiste em conhecer.
É a mesma coisa que um cônjuge, é a mesma coisa que um casal. Se eles não se conhecem, o casamento é ruim. Se eles não se conhecem, não estão íntimos um do lado do outro, isso não vai para frente. Só que do mesmo jeito é com eles, sobre conhecer ele. Mas eu não posso. Eu quero falar sobre identidade. Você entendeu o que é identidade de mulher? Você entendeu o seu papel? Você entendeu a função? Amém? Amém. Então, tudo que Deus prometeu, a Bíblia fala, todas as coisas boas, as promessas que Cristo fez, que o Pai fez, todas elas têm um sim em Cristo. Amém. Isso significa assim, todas as promessas que o Pai fez, não só no Antigo Testamento, mas nessa nova aliança, em Cristo, elas têm a confirmação. Amém. Em Cristo nós temos o pleno acesso. Nós temos o pleno acesso a essa graça. Amém. Deus foi otorgada hoje para a gente viver ela. Nós estamos firmes nela para ir e viver nela. Amém. E em Cristo nós temos assim, olha que doido, então a palavra fala que Ele é quem cura todas as suas enfermidades e perdoa todos os seus pecados. Uma das promessas. Ele cura todas as enfermidades. Amém. Na Bíblia, olha a promessa de cura no sangue de Cristo. Amém. Olha isso, gente. Nós já temos essa promessa. Nós temos a promessa de viver uma vida em abundância. Para falar, se crerdes, comerei o melhor da terra. Amém. Então, a propósito do Pai é que a gente vive o melhor dessa terra. Com Ele e por Ele. Eu estava até falando isso esses dias. Gente, olha que loucura. Antigamente, Moisés ele tinha que buscar Deus. E lógico que tem que buscar, deixa eu explicar. Antigamente, Moisés ele tinha que ir para a alma dele, tipo, se maravilhado por isso nele, por viver para ele sem comunhão, sem intimidade. E Deus era por ele. Só que agora nessa nova aliança, olha o que nós temos. Nós temos Deus em nós. Amém. Temos Deus dentro de nós. Temos Deus por nós, todas as coisas cooperam para o bem nosso. E temos Deus através de nós, o seu interior do já nos diz. Então nós temos Deus em nós, para Ele mudar o nosso caráter, a gente viver como Ele viveu. A gente tem Deus por nós, ou seja, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ele vai atuar em todas as coisas quando Ele estiver de acordo com a perfeita vontade dEle. E através de nós, para trazer vida para cada um. Em Cristo, já veio para quê, gente? Já veio para matar, roubar e destruir. Olha como é, né? O que Jesus veio fazer? Vida abundante. Vida em abundância. A própria vida de Deus ele veio para dar para nós. Então é isso que o Pai quer te traz. Aí, ó, chegou lá. Yada? Não vai ser não. É Ginosco. Ginosco, que fala a verdade, eu acho. Mas é sobre você viver, você entendeu, gente? Conhecimento Vai ser íntimo. Yada? Eu não quero Ginosco, né? Mas tá bom, isso é a mesma coisa. Conhecimento íntimo. Eu lembro que apareceu umas 333 vezes, não é eu, acho. Mas significa conhecer intimamente. Então, tá entendendo? Quando você conhece intimamente Ele, você é um com Ele. Você é como Ele é, você é como Ele é na terra. Jesus, gente, olha isso que Jesus falou. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu já fiz. Jesus, ele chegava numa multidão assim diante dele, e o cara cadeirante lá tendo que descer pelo teto. Ele falou coisas maiores que vocês vão fazer. Amém. Só que só fazem coisas maiores que essa aqueles que creem, aqueles que vêm por fé. E é isso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração desde criança, sobre fé e intimidade. Minha mãe até tinha mostrado um vídeo para mim, depois que eu fiz o Espírito Santo usou para ministrar de uma vez. Eu falei sobre as duas coisas, fé e intimidade. E olha o que eu falei, gente, nem eu como criança nem tinha como saber disso. Olha o que eu falei, fé é confiança. Você só tem a confiança em quem você conhece. Tem que conhecer a pessoa para você ter que ser íntimo dela e ter fé. Então a gente precisa, então irmãos, nós precisamos ter fé, ter intimidade com Deus.